Vamos dar continuidade, então, nesse nosso tema de remuneração ou das espécies, né, de proventos que fazem parte do sistema aí de remuneração do empregado. Agora nós vamos falar sobre adicionais. O nome já diz, né? Adicional é aquilo que é a mais. Só que para receber o adicional, obrigatoriamente o funcionário ele precisa estar caracterizado, inserido a determinadas condições. Como assim? Para receber o adicional, obrigatoriamente, o empregado deverá realizar as atividades nas circunstâncias que foram estabelecidas para o pagamento do adicional. Peraí, não estou entendendo. Vamos lá. Por exemplo, adicional de hora extra. Só vai receber hora extra quem trabalhar além da jornada normal, diária, semanal ou mensal. Se o empregado não trabalhou além da sua hora, né, que a hora limite que estipula a legislação, ele não tem direito a receber hora extra. Adicional noturno só recebe quem trabalha à noite. Se não trabalhou à noite, não recebe adicional noturno. E assim é adicional de insalubridade e periculosidade. Só recebe o adicional de insalubridade se trabalhar em locais insalubres. Só recebe adicional de periculosidade aquele que a atividade coloca lá a sua vida em risco, né? Então ele passa a ter um risco de morte. Por isso ele recebe. Se o funcionário não executa aquela atividade, ele não tem direito a receber esse adicional respectivo. Por isso que eu falei, só vai receber se e nas condições específicas para cada adicional. Uma coisa que é muito importante destacar dos 4 adicionais, são somente estes, não existem outros tipos de adicionais, então, pela legislação, esses são os únicos considerados como adicionais, e esses valores, se eles forem pagos de forma habitual, contínua, constante, esses valores, eles integram a remuneração do empregado e precisam obrigatoriamente ser computados no momento de pagamento de férias, de 13º, no descanso semanal remunerado, né, para aqueles empregados que são considerados horistas, que foram contratados por hora, né, que tem que calcular o DSR, e no final do contrato, quando esse funcionário sair da empresa, precisa também ser calculado para pagamento do aviso prévio, ok? Então, a gente fala que esses valores, desde que obrigatoriamente sejam contínuos, eles refletem, ok? Nessas outras verbas trabalhistas. Então, existe aí uma reflexão. Isso reflete nessas demais verbas. Então, imagina aqui, para você ter uma ideia do que eu estou falando, que o funcionário ele trabalha constantemente à noite. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais o que é adicional noturno, tá? Com mais detalhes, mas só para você entender o que eu estou te falando aqui agora. Essa habitualidade não precisa ser, por exemplo, a mesma quantidade de horas. Então, em janeiro, ele fez trabalho noturno, trabalhou à noite. Quantas horas? Sei lá, 10 horas. Em fevereiro, ele trabalhou à noite? Trabalhou quantas? 5 horas. Em março, 15 horas. Então, se você olhar durante o ano, ele trabalhou o ano inteiro, ou praticamente todos os meses, sempre ele fez adicional noturno, sempre trabalhou à noite. Embora de forma variável, tá? Se for a mesma quantidade de horas, é mais fácil até para cálculo, né? Mas se cada mês ele trabalhou uma quantidade de hora específica à noite, precisa ser tirada a média no momento de pagar lá o 13º no final do ano, ou quando o funcionário sair de férias, precisa ser calculada a média também desses valores que ele recebeu a título de adicional noturno, por exemplo, para fazer o pagamento dele do salário de férias, tá? Então, é só para você ter uma ideia aqui do que eu estou falando. Se for contínuo, habitual, mesmo que de forma variável, vai incidir no 13º, nas férias, no DSR e no aviso prévio. Se for um valor fixo, melhor ainda. Mas, se não for contínuo, se não for habitual, imagine que o empregado ele trabalhou no mês de março, precisou ficar até mais tarde, e aí ele fez lá 2 horas num dia, 2 horas no outro. Então, ele trabalhou 2 dias,
fez 4 horas extras no ano, só isso. Vai ter que ser considerado, calculado? Não, por quê? Porque não foi uma coisa contínua, não foi habitual. Foi uma situação esporádica que aconteceu, mas que não é comum. Então, quando é assim, não incide, não reflete. Só vai refletir se isso for contínuo, se for habitual. Ok? Vamos então falar sobre hora extra. Tem uma aula que eu dei, que já preparei, sobre jornada de trabalho. Se você puder assistir, seria muito interessante, que vai te fazer entender justamente essas questões de jornada de trabalho, as diferenças, as implicações, e eu falo um pouco lá também sobre hora extra, porque lá eu falo sobre banco de horas, eu falo sobre compensação de jornada, então eu explico bem detalhadamente lá. Então aqui, só para você entender, existe a quantidade de horas que o funcionário ele é contratado para desempenhar, né, que ele está à disposição do empregador. A regra geral diz que o máximo de horas que esse empregado ele pode trabalhar para a mesma empresa são 8 horas por dia, 44 horas por semana. E aí, fazendo os cálculos com o DSR, dá 220 horas por mês. Essa é a regra geral. Tem algumas profissões que têm a jornada de trabalho menor, 40 horas semanais, por exemplo, 160 horas mensais, e isso é definido ou por lei específica ou então por acordo e convenção coletiva. É importante olhar se existe essa legislação específica, acordo ou convenção, porque todos os cálculos, inclusive das horas extras, serão feitas com base nessa jornada diária, semanal e mensal. Compensação de jornada é quando o funcionário ele precisa trabalhar um dia a mais, então em um dia ele faz horas extras, ele compensa. No dia seguinte, as horas que ele trabalhou a mais, ele trabalha menos, ele entra mais tarde, ele sai mais cedo, ou, dependendo da quantidade de horas, se ele trabalhou mais do que, sei lá, por exemplo, 8 horas por dia, né, 8 horas, 2 horas por dia, se ele tem 8 horas trabalhadas como hora extra, ele pode tirar um dia de folga. Então, a compensação é dentro do mês, ok? Naquele em que o funcionário ele desconta as horas que ele trabalhou em excesso, ou se algum dia ele faltou, chegou atrasado, ele trabalha até mais tarde, para fazer essa compensação. Banco de horas é quando a compensação ela é feita num período maior do que 30 dias. A compensação tem que ser dentro dos 30. Banco de horas, não. Banco de horas tem duas possibilidades. Tem o banco de horas de 6 meses e o banco de horas de 1 ano. Esse período é o período que tem para compensar. Então, se em alguns períodos do ano precisa trabalhar até mais tarde, as horas excedentes vão para o banco de horas e aí a empresa vai concedendo folgas durante o ano. Fechou lá o ano específico, calcula-se. Se houver ainda horas em haver, a empresa paga como hora extra. Se não, se as horas que o empregado, por exemplo, faltou mais e ele está devendo para a empresa, ela faz o desconto da folha de pagamento. O período de 6 meses, quer dizer, banco de horas de 1 ano precisa de autorização sindical, é mediante acordo coletivo e convenção coletiva. Esse banco de hora de 6 meses não precisa de autorização sindical, não precisa de negociação coletiva. O empregado mesmo ele pode fazer esse combinado com o patrão, mas tem que ser feito por escrito, ok? Então, a hora extra, o que, que é? A hora trabalhada além daquela hora diária estipulada, da máxima, além da semanal, além da mensal, desde que não seja compensado, desde que não tenha banco de horas. Tá? Então, imagine que não foi feita a compensação, a empresa não tem banco de horas, finalizou o mês, quantas horas que o empregado deveria trabalhar? 220 horas. Quantas horas que ele trabalhou? 240. Essas 20 horas que passou, a empresa tem que pagar para ele as horas mais 50% de adicional de hora extra. Ok?
Se esse trabalho ele foi realizado aos domingos e feriados, então toda vez que a empresa que trabalha aos domingos e aos feriados, ela pedir para o funcionário trabalhar, não der folga para ele de domingo e feriado, obrigatoriamente ela tem que conceder um outro dia na semana para que ele possa fazer a compensação. Se ela não concedeu, ele trabalhou domingo, trabalhou feriado e não teve outro dia de descanso, o valor do adicional não é 50%, é 100%. Então, a gente diz que o pagamento ele é dobrado. Ele recebe o dia e mais o valor correspondente a um dia que é 100% a título aí de hora extra por ter trabalhado em um dia de descanso, ok? Um detalhe aqui com relação às horas extraordinárias, o limite máximo de horas são 2 por dia. Então, se o empregado ele trabalha 8 horas por dia, ele pode, no máximo, fazer mais 2 horas extras. Ok? Isso não implica, se ele fizer mais horas extras por dia, ele vai ter que receber. Só que isso é uma infração que a empresa está cometendo. Ela pode ser penalizada pela Justiça do Trabalho e pelos fiscais do trabalho. Então, o ideal é que não ultrapasse ali a quantidade de horas, porque senão o entendimento é que o funcionário ele fica muito desgastado. Esse período excessivo, né, de trabalho pode desgastá-lo fisicamente, mentalmente, por isso que é limitado em 2 horas. Existem algumas situações consideradas ali necessidade imperiosa, né, ou força maior. Imagina que tenha acontecido uma catástrofe, um problema que a empresa não conseguiu prever, uma enchente, por exemplo, ou então se a empresa trabalha no frigorífico, acabou a energia e a energia não volta nunca mais, e é necessário que a empresa ela tome medidas urgentes para evitar um prejuízo muito maior, e que não dá para ser deixado para outro dia, não dá para ser prorrogado, tem que tomar aquelas ações imediatamente, incêndio, por exemplo. Neste caso, é possível que as horas cheguem até 12 horas trabalhadas por dia, ok? Mas isso somente em caso de extrema necessidade, de necessidade imperiosa e força maior, ou seja, uma situação imprevisível que não fosse possível a empresa imaginar que fosse acontecer. Não se aplica, neste caso, por exemplo, necessidade de produção de serviço que a empresa não conseguiu se programar. Não é isso. É uma situação que estava além da possibilidade de premonição, vou chamar assim, né, de previsão da empresa, ou que ela não tinha o que a gente chama de ingerência, não depende dela para gerenciar. Ok? Pode chegar até 12 horas, mas de forma estritamente excepcional. Ok? Segundo a legislação, a princípio, quem trabalha em atividade insalubre, exposto, né, a algum grau de insalubridade, a princípio, não pode fazer hora extra, é proibido. Só vai poder fazer hora extra se a empresa pedir autorização para o Ministério do Trabalho, ou órgão vinculado ao Ministério do Trabalho, que faz aí a concessão das autorizações. Será feita uma vistoria na empresa, uma avaliação aí da exposição do agente, né, insalubre, e se for constatado que é possível, e autorizar, somente depois da autorização do Ministério do Trabalho, é que a empresa poderá poderá pedir que o empregado pratique lá, exerça as horas extras, senão é proibido. E aí só um destaque, que mesmo em locais insalubres, em atividades insalubres, se a jornada de trabalho do funcionário for 12 por 36, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, neste caso, automaticamente ele pode fazer sim, né? Ele pode trabalhar as 12 horas direto, primeiro porque a legislação permite, não precisa de autorização do Ministério do Trabalho, porque já é permitido pela legislação, e é permitido porque essas 12 horas de trabalho nada mais são do que a compensação pelo dia que o funcionário não vai. Então, ele trabalha um dia e folga no outro. Trabalha dia sim, dia não. O período de exposição ele acaba sendo equivalente. Em vez dele trabalhar todo dia 8 horas,
ele vai estar exposto 8 horas todo dia, um dia ele está exposto 12 horas e no outro dia não tem exposição nenhuma. Por isso que existe essa excepcionalidade com relação à jornada de trabalho, 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Só para ficar claro novamente, se as horas extras forem habituais, elas precisam ser calculadas para pagamento das demais verbas, como descanso semanal remunerado, férias, 13º e aviso prévio, tá? Só para você não esquecer, porque isso é muito importante. Às vezes a gente esquece de calcular e a falta de pagamento, né, da reflexão de horas extras ou de qualquer um desses adicionais nas férias, 13º, isso gera ação trabalhista. E como é uma coisa que está prevista em lei, o funcionário ele entra com a ação e se não foi pago, a empresa vai ter que pagar de qualquer forma. Então é importante não esquecer de fazer o cálculo da diferença. Se as horas elas forem variáveis, tem que calcular a média para fazer o pagamento aí de 13º, férias e as demais verbas relacionadas, ok? Adicional de insalubridade. Tem direito a receber o adicional aqueles empregados que trabalham em ambientes insalubres, ok? Esses ambientes, eles possuem, ou precisam possuir, agentes insalubres, agentes físicos, químicos, biológicos, ou então aqueles que trabalham com radiação. Quais são, ou exemplos, né? Que tipos de agentes físicos que a gente pode ter aqui como exemplo? Barulho intenso, ok? Tremor, quem trabalha, né? Sei lá, com britadeira, que aí fica fazendo aquele movimento. Então, tudo que está relacionado ao ambiente físico, calor intenso, frio intenso, isso daí são agentes físicos. Químicos estão relacionados, por exemplo, a poeira, a gás, a materiais químicos tóxicos, tintas que podem ser inalados. Biológicos são aqueles relacionados a pessoas que trabalham, que têm contato com algum agente biológico, por exemplo, quem trabalha em laboratórios. E lá tem vírus, tem bactérias. Quem trabalha em hospitais, mesma coisa, né? Quem trabalha com couro, curtumes, aquele material que é utilizado tem muitos micro-organismos, bactérias, vírus, que podem ser transmitidos e podem causar algum tipo de doença. Então, esses seriam riscos biológicos. Quem trabalha com radiação, raio-x, por exemplo, né? Então, essas pessoas, esses funcionários, eles têm direito a receber um adicional, porque a exposição contínua, constante, a longo prazo, a exposição a estes agentes pode fazer com que o funcionário fique doente. E aí, se ele ficar doente, ele poderá ser afastado por doença profissional. Tem umas implicações com relação, não somente o pagamento lá do INSS, do benefício, né, de afastamento pelo INSS, tem algumas implicações para a própria empresa também, se a doença foi em decorrência do trabalho. Então, como forma de diminuir os impactos desses agentes, primeiro, a legislação obriga a empresa a conceder equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Tá? Então, se a empresa concede, e o uso correto desses EPIs pode fazer com que a exposição diminua ou que elimine completamente a exposição. Ok? O pagamento do adicional ele é feito com base em graus. Esses graus são os graus de exposição aos agentes físicos, químicos, biológicos, radioativos. Quem faz a avaliação dessa exposição são os funcionários vinculados ao Ministério do Trabalho, lá da área de medicina do trabalho, segurança do trabalho. Então, são os médicos do trabalho, os enfermeiros do trabalho, engenheiros do trabalho, técnicos da segurança do trabalho. Então, esses que estão vinculados, eles vão até a empresa, fazem a vistoria e eles vão definir se a exposição, aquele agente insalubre, se ele tem um grau muito grande, que é o máximo,
ou seja, o funcionário ele pode ficar realmente de fato doente a curto prazo, se é um grau médio ou um grau mínimo de baixa exposição. E aí também a empresa especifica quais são os equipamentos, né, de proteção individual, os EPIs fornecidos, que ela fornece, e com a utilização dos EPIs, se essa exposição, se ela diminui, se não diminui. Então é possível, por exemplo, que a princípio, uma exposição máxima com a utilização do EPI diminua para média ou mínima, ou uma exposição média com a utilização do EPI não há nenhuma exposição, reduz aí. Então, se com a utilização do EPI a exposição ao agente insalubre foi eliminado, a empresa ela não vai pagar o adicional. Então, ela só vai pagar, primeiro, a partir do momento em que for constatado realmente a presença desse agente insalubre. Segundo, depois que esses funcionários do Ministério do Trabalho fizerem a vistoria e definirem aí qual que é o grau e o nível de exposição. Então, o adicional ele é pago em 3 graus, de acordo com a exposição, de acordo com a definição que foi feito. Grau mínimo é 10%, calculados em cima do salário mínimo, não é do salário do funcionário, é salário mínimo. Grau médio 20%, grau máximo 40%, sempre calculado em cima do salário mínimo. Existe a NR, né, que é a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, que ela foi aprovada ali pela portaria 3.214, mas já teve inúmeras alterações. Nessa portaria, nessa NR, estão estipuladas todas as atividades que são consideradas insalubres. Então, a princípio, se a atividade que a empresa exerce, aquele funcionário exerce na empresa, está naquele rol da NR, a empresa vai ter que pagar o adicional. E aí, concedendo equipamento de proteção individual, junto com a vistoria, que vai ser definido se é grau mínimo, médio ou máximo. Mas, a princípio, as atividades já estão relacionadas lá. Além daquelas que estão relacionadas, caso haja aí um pensamento ou entendimento de que é possível sim haver uma exposição. Neste caso, a empresa solicita a vistoria dos técnicos do Ministério do Trabalho, que eles vão fazer a averiguação se realmente aquela atividade ela está, né, produzindo agentes insalubres ou não, ok? E, de acordo com a exposição, qual é o grau que a empresa vai ter que fazer o pagamento, ok? Mais um detalhe, toda vez que houver o pagamento do adicional de insalubridade, esse valor correspondente, ele vai refletir naquelas verbas que eu falei, férias, 13º, DSR e aviso prévio. O funcionário ele só recebe enquanto exposto. Se ele trabalhou naquela área e está recebendo adicional, se ele parou de trabalhar naquele setor e ele foi transferido para um outro setor que não tem insalubridade, ele cessa de receber. Então, ele vai deixar de receber, porque só é pago durante o período em que há a efetiva exposição ao agente insalubre. Adicional de periculosidade. Esse aqui, o anterior, né? O adicional de insalubridade, o funcionário corre o risco de ficar doente. No adicional de periculosidade, o funcionário ele corre o risco de perder a vida, é risco de morte, que a gente fala. A situação que ele é exposto, às vezes, não dá tempo de socorrer, entende? Ele pode perder a vida dele. Por isso, neste caso, o valor do adicional ele é único, é 30%, e não é calculado sobre o salário mínimo, ele é calculado sobre o salário do funcionário, o salário efetivo. Então, imagine que o salário do funcionário seja lá R$4.000, é 30% em cima dos 4.000. R$5.000, 30% em cima dos 5.000, e não do salário mínimo, como é o adicional de insalubridade. Então, quais são as principais atividades consideradas aqui para o pagamento do adicional de periculosidade? Quem trabalha com produtos inflamáveis, pegou fogo, incêndio. Explosivos, né? Imagine posto de gasolina, pumba, explodiu.
Eletricitários, aqueles que trabalham com eletricidade, principalmente aqueles que trabalham com altas cargas de energia, que de repente um choque seja fatal. Segurança armada, né? Pode levar um tiro no desempenho da sua atividade. Os motoboys também eles foram considerados como atividade muito perigosa, porque eles ficam muito expostos. Então, também é uma atividade que tem direito de receber adicional de periculosidade. Além desses exemplos, ok? É possível inserir algumas outras atividades perigosas mediante acordo ou convenção coletiva. Então, dá uma olhada sempre no acordo, na convenção coletiva da categoria, para verificar se alguma atividade específica está enquadrada como uma atividade aqui, cujo funcionário tenha direito de receber adicional de periculosidade, ok? 30% o valor do adicional calculado sobre o salário nominal do empregado e não salário mínimo, ok? Se o funcionário ele trabalha ao mesmo tempo com uma atividade perigosa em um local insalubre, ele tem direito de receber os 2 adicionais? Não, ele só pode receber um único adicional. A lei diz que quem faz a escolha por qual adicional deve receber ou quer receber é o empregado, ele que vai escolher. Embora, na prática, o valor pago geralmente é aquele que é maior, mas quem escolhe é o empregado. Tá? Se ele está ali exposto aos as duas situações, né, perigosa e insalubre, somente um único adicional que o empregado vai receber, e adicional de periculosidade incide, reflete nas demais verbas trabalhistas, como 13º e férias. Descanso semanal remunerado e aviso prévio precisa também ser calculado. Ah, mas professora, se o funcionário está de férias, poxa vida, ele não está exposto durante aquele período. Pois é, ele não está trabalhando, ele não está exposto, mas ele tem direito, porque a legislação entendeu que quando é contínuo, quando é habitual, reflete nessas verbas também. Mais um adicional aqui, adicional noturno. Esse, como o nome diz, né? Ele é pago para aquele empregado que trabalha à noite. Então, adicional noturno, funcionário durante o dia, né? Tem até a fotinha aqui, ele dorme de dia e à noite ele vai trabalhar, ok? O adicional noturno, ou a hora noturna, né, que dá ao empregado o direito de receber esse adicional, ele tem uma diferença nas atividades urbanas e atividades rurais. As atividades urbanas, a hora noturna é considerada entre as 10 da noite de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. E o valor do adicional é 20% sobre o valor da hora diurna, tá? Então, para cada hora que o empregado trabalhou, ele recebe mais 20% de adicional. Na zona rural, ou não zona rural somente, as atividades rurais, eu vou te explicar já já a diferença disso. O valor do adicional, ele é 25%, e eu vou te explicar já já porque que ele é maior. E a hora correspondente noturna é aqueles que trabalham na lavoura, então é das 9 da noite às 5 da manhã. Aqueles que trabalham na pecuária, das 8 da noite às 4 da manhã. Então, eles têm que levantar mais cedo, principalmente aqueles que trabalham com ordenha, né, de bovinos, eles têm que chegar cedo para fazer a ordenha lá das vacas. Por isso, eles começam a trabalhar mais cedo, mas também eles começam a descansar mais cedo. Se for trabalhado nesses horários, então, o empregado ele faz jus ao adicional noturno. Por que que na zona rural é 25% e na zona urbana é 20%? Na zona urbana tem uma coisa chamada hora reduzida, hora noturna reduzida. O que é isso? Para cada 60 minutos trabalhados durante o dia, à noite corresponde a 52 minutos e 30 segundos. Ou o contrário,
a cada 52 minutos e 30 segundos trabalhados à noite, na zona urbana, na atividade urbana, é computado como se fosse 1 hora, tá? Então, existe aí essa redução da hora. Então, teoricamente, se o funcionário ele trabalha lá 7 horas à noite, né, que seria das 10 da noite às 5 da manhã, 7 horas, corresponde a uma jornada de trabalho de 8 horas. Ok? Tem essa redução aí também como uma forma de compensação, porque o trabalho à noite é considerado mais desgastante fisicamente, mentalmente, psicologicamente, socialmente. Então, tem essas duas contraprestações para tentar diminuir um pouco aí esse desgaste daquele empregado que precisa trabalhar à noite. E quando eu falo de atividade urbana, atividade rural, e não somente zona urbana ou zona rural, porque nós precisamos olhar a característica da atividade e não o local aonde ela está sendo prestada, ok? Então, se eu falo, por exemplo, de uma fábrica, fábrica de qualquer coisa, mas ela está instalada na zona rural. Se é uma fábrica, na zona rural, ela tem característica de atividade urbana. Não precisa do funcionário levantar mais cedo, por exemplo, para ir trabalhar na roça ou ordenhar a vaca. Não tem essa necessidade. Então, a característica da atividade, ela é predominantemente urbana. Pode ter lá o horário de entrar, o horário de sair, normalmente, como se aquela fábrica estivesse instalada numa zona urbana. Então, dá uma olhada na atividade que está sendo desempenhada. Agora, se for dentro da zona urbana, na cidade mesmo, mas na cidade, porventura, tem uma chácara, por exemplo, e lá na chácara tem um caseiro, e esse caseiro, ele planta, ele acorda cedo, ele cuida das vacas, ele cuida, né, dos cavalos lá do dono da chácara, do sítio, por exemplo, na zona urbana, mas a atividade que ele desempenha é uma atividade voltada à zona rural. Neste caso, ele vai ter direito ao adicional noturno nessas horas aqui que eu falei para você, tá? Então, não olha o local aonde o serviço está sendo prestado, mas olha sim a característica da atividade que está sendo desenvolvida para que ela seja caracterizada em urbana ou rural, ok? Nas atividades rurais não existe a hora reduzida. Então, por isso também que ela tem aí um percentual um pouquinho maior, né? 25%, porque não existe a hora reduzida. Lá é 1 por 1. Trabalhou 1 hora, considera 1 hora mesmo. Não tem que fazer esse cálculo aí de conversão para fazer a correspondente pagamento, né? E aqui, finalmente, hora extra noturna. A hora extra noturna é aquela hora que o funcionário trabalhou além da hora normal, além da jornada normal de trabalho, no período à noite. Então, se coincidir aí os dois adicionais, então trabalhou hora extra, mais à noite ele tem direito de receber os dois adicionais. Então, ele vai receber os 50% da hora extraordinária, mais os 20% do adicional noturno. Então, os dois adicionais, nesse caso, eles podem ser acumulados, somados, se caso o funcionário prestar o serviço nas duas situações. Tudo bem? E só mais um último detalhe sobre questão de hora extra noturna. De acordo com a legislação aqui na zona urbana, o funcionário ele trabalha das 10 da noite às 5 da manhã, ok? Deu 5 horas da manhã, em vez dele ir embora, ele ficou trabalhando até as 7 horas da manhã. Então, ele fez hora extra. A princípio, das 5 às 7, ele não receberia o adicional noturno, tudo bem? Porque já está fora daquelas horas normais. Só que o entendimento é que se ele trabalhou a noite inteira e ainda assim fez hora extra depois da jornada de trabalho dele, ou seja, ele já estava desgastado por trabalhar à noite,
e ainda fez mais 2 horas que vai o desgastar ainda mais, olha que interessante. Neste caso, essas 2 horas que foram continuidade do trabalho, depois de um período trabalhado à noite, ele vai ter direito a receber também o adicional de 20%, mesmo sendo das 5 às 7, que a princípio ele não teria direito. Isso é como forma de indenização para, entre aspas, impedir ou evitar que a empresa peça que o funcionário faça hora extra depois que ele já passou a noite inteira acordada e trabalhando, ok? É só mais uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que é uma questão interessante aí, que a gente chama, né, de exceção das regras, né? Então, é uma exceção aqui desta regra do horário estipulado para ser considerado horário noturno. Terminamos, então, de falar dos adicionais. Agora nós vamos entrar na espécie de provento chamada prêmios ou bônus. E vou colocar também aqui até a participação nos lucros e resultados, que eu não escrevi, mas a gente pode incluir aqui nessa categoria. Geralmente, ok? Porque esse nome, prêmio, bônus, geralmente ele está relacionado a um desempenho superior do funcionário. Então, quando o funcionário ele desempenha uma atividade além daquela para a qual ele foi contratado, ele recebe um valor. E aí esse valor ele pode ser chamado de prêmio, pode ser chamado de bônus. É que, geralmente, quando é prêmio, está mais ou menos vinculado a uma questão de percentual, sabe? Assim, se você alcançar determinada meta, imagine, se você produzir tantas peças por mês, você vai receber um prêmio de 1% do seu salário, ou 1% do valor que aumentou, ou se você bater a meta de vendas, além da sua comissão, você vai receber 1% a mais de prêmio. Tem algumas empresas que fazem até uma tabelinha, né? Se você vender de tanto a tanto além do que você deve vender, você recebe 1%, de tanto a tanto, 3%, de tanto a tanto, 5%, como forma de incentivar o vendedor a vender cada vez mais, né? Então, se ele vende mais, a empresa ganha, mas ele também ganha. Como se fosse uma divisão aí dos participação, né, desse lucro, desse aumento com o funcionário que está colaborando para que a empresa venda mais. E geralmente o bônus, ele é fixado em valor fixo. Olha, se você alcançar tal meta, você vai ganhar, sei lá, R$500, R$1.000, R$2.000 como bônus. Mas tanto um quanto o outro, geralmente ele está vinculado à questão de desempenho. Geralmente existe lá uma meta a ser alcançada, um objetivo previamente fixado pela empresa, ok? E aí, se o funcionário alcança aquele objetivo, bate aquela meta, ele fará jus a receber os prêmios e os bônus. Assim o é a participação nos lucros e resultados. A empresa também ela vai definir participação nos lucros e resultados. Geralmente é por ano, mas pode ser definido em períodos menores, 6 meses, a cada 4 meses. A empresa que vai definir, juntamente ali com o sindicato da categoria, né? Mediante acordo coletivo, convenção coletiva. Se não tiver, a empresa que vai fazer a definição aí, mas geralmente é período de 1 ano. Ela vai estipular as metas organizacionais, os objetivos organizacionais. Por exemplo, aumento de produtividade, um exemplo, aumento de lucratividade. E aí, uma parte daqueles lucros ou dos resultados positivos que foram alcançados, a empresa ela vai dividir com os funcionários. Por isso o nome participação, né, nos lucros e resultados. Mas é bem semelhante mesmo a bônus, aos prêmios. O que a gente tem que entender aqui é que esses valores eles não integram a remuneração. Então, se foi pago lá um valor a título de prêmio, uma vez por ano, isso não vai refletir nas férias, não vai refletir no 13º. Se não é pago uma vez por ano, se são bônus, por exemplo, e todo mês a empresa dá bônus para o funcionário porque ele bateu meta. É como se fosse lá um extra. Mas todo mês eu recebo. Poxa, eu não devia receber isso também nas férias ou no 13º? Na verdade, não, tá?
antes da reforma trabalhista, se esses valores eles eram contínuos, habituais, a legislação dizia que deveria considerar sim, mas com a reforma trabalhista isso acabou. Então, os valores recebidos por prêmio, a título de prêmio, a título de bônus, mesmo se forem contínuos, se forem habituais, não serão calculados para pagamento de férias, para pagamento de 13º, para pagamento de DSR e nem depois, se o funcionário for embora, para fazer pagamento de aviso prévio, ok? Então, não reflete nas demais verbas. Recebeu aquele valor, é como se fosse um plus, um acréscimo, e é isso aí, ok? Não tem consequências, não tem influência, né, em outras verbas trabalhistas. Gorjeta. O que é a gorjeta, então? A gorjeta é aquele valor a mais que os clientes eles pagam para o empregado. Então, imagine que você vai no restaurante, você foi muito bem atendido pelo garçom, você se sentiu muito satisfeito, você vai lá, saca da tua carteira um valor e dá de caixinha para ele, né? Dá de gorjeta para ele, por exemplo. Então, essa é uma possibilidade, esses valores que são pagos diretamente ao empregado. Mas tem alguns lugares, algumas empresas, alguns estabelecimentos que cobram aquele valor da própria nota de consumo do cliente. Vem lá a sua notinha, né, o valor consumido, e embaixo lá uma taxa. E aquela taxa que tem aquele acréscimo não é obrigatório. Por quê? Aquilo é gorjeta. É considerada a gorjeta do garçom. Mas o que acontecia muitas vezes? A empresa cobrava aquele valor do cliente, o cliente pensava que aquele valor era dividido entre os garçons, e, na verdade, a empresa utilizava aquilo como se fosse receita, e não distribuía o valor para os funcionários. E isso é uma fraude. Então, imagino que por isso que os legisladores resolveram estreitar, vou chamar assim, um pouco mais a questão da legislação. O que diz a lei, então, com relação à gorjeta? Aquele valor que o cliente concedeu, deu lá para o empregado a título de gorjeta, se é cobrado diretamente pelo empregador, ele tem que pegar aquele valor, dividir entre os funcionários, lançar na folha de pagamento para recolher os tributos devidos, os encargos sociais, recolher INSS, eventualmente imposto de renda, fazer o depósito lá do fundo de garantia, tudo em cima também daquele valor. Não é um valor que a empresa pagou a título de salário, mas o funcionário recebeu de fato enquanto ele estava lá trabalhando, prestando serviço. Se a gorjeta ela é recebida diretamente pelo empregado, a empresa não cobra, ela não tem como saber, mas ela precisa fazer uma estimativa desses valores. E aí, lança esse valor estimado na folha de pagamento para fins de recolhimento dos encargos sociais. É isso que diz a legislação. Então, de novo, imagino que isso não acontecia muito. Logo quando saiu essa mudança na legislação, eu fui num restaurante que eu costumava ir, que eu gostava muito, e eu sempre fazia o pagamento lá com a parte do garçom. Quando chegou a conta para eu pagar, eu achei estranho, porque estava menos, eles não estavam cobrando mais. Aí eu chamei o garçom e perguntei para ele, eu falei, não estão cobrando aqui os 12%, os 10%. Ele falou, não, a empresa não está cobrando mais. Aí eu perguntei, mas diminuiu o seu salário? Ele falou, não, nosso salário continua a mesma coisa. Aí eu fiquei pensando, eu falei, será que eles cobravam e não repassavam para os clientes? Ou para os empregados? E fiquei com essa dúvida na minha cabeça, né? Porque assim que a reforma trabalhista ela entrou em vigor, tinham normas mais restritivas. O que veio, então, de inovação? A lei fala o seguinte, olha, se a empresa ela é optante pelo Simples Nacional, daquele valor que foi arrecadado a título de gorjeta, antes de dividir entre os funcionários, ela pode fazer a retenção de 20% para auxiliar nos encargos sociais.
Ela não tem que lançar na folha, não tem que recolher lá o INSS, não tem que depositar o fundo de garantia sobre aquele valor. Então, esses 20% que ela retém é para auxiliar aí no momento de recolhimento dos encargos sociais. E se a empresa ela não é optante do Simples, né, ela faz toda a sua tributação pelas regras normais, ela pode fazer a retenção de até 33%, ou seja, 1/3 do valor que foi cobrado, ela retém para auxiliar no pagamento aí dos encargos sociais. E a diferença, 2/3, ela divide entre os empregados. Então, isso é o que diz a legislação. Mas falou o seguinte, caso a empresa não pague para o funcionário, ok? Finalizou o mês, não fez o repasse, embora ela tenha cobrado, o empregado ele tem direito a receber uma multa indenizatória de 1/30, ok? Calculados aí, cadê aqui? 1/30 da média da gorjeta por dia de atraso. Então, cada dia que a empresa for atrasando, pega a média dos valores, né? 1/30, que seria o valor correspondente a um dia, e aí a empresa vai tendo que pagar isso a título de multa, até o momento em que ela repassar a gorjeta para eles. Se isso acontecer, essa reincidência, ela deixar de pagar mais de uma vez dentro de um ano, aí a próxima multa é triplicada. Então, ela vai ter que pagar não somente 1/30 por dia, mas 3 vezes isso. 3/30 por dia de multa, calculados aí sobre o valor que ele recebia, né, eu receberia de gorjeta, até o momento em que ela faça o repasse desses valores correspondentes aos empregados. Como penalidade aí, para que a empresa, ela não, se ela recolher, né, que ela não deixe de repassar. Além disso, é importante criar uma forma de fiscalização. Então, aquelas empresas grandes que tenham mais de 60 empregados, obrigatoriamente elas precisam constituir uma comissão interna. Nessa comissão, os funcionários eles serão eleitos, e aí o sindicato da categoria profissional que ajuda, né, convocando uma eleição, convocando uma votação, para definir aí quem será o representante dentro da empresa para fiscalizar a arrecadação e a distribuição, para ver se a empresa ela está cobrando certinho e se ela está fazendo direitinho a distribuição desses valores entre os empregados. Se caso a empresa não tenha 60 empregados, o sindicato da categoria tem que formar essa comissão chamada intersindical, ou seja, uma comissão que vai trabalhar em vários locais, vai fiscalizar várias empresas que estão relacionadas ali àquela categoria profissional, para verificar se aquelas empresas estão cumprindo a legislação, obedecendo a legislação ou não, para garantir que o empregado não seja lesado, ok? E no caso daquela empresa que cobrava a gorjeta e resolveu parar de cobrar, de repente ela pensa, isso está me dando muito trabalho, então tem que ficar cobrando e descontando e dividindo, está dando muito trabalho, eu não estou dando conta. Aí tem que tomar um cuidado, porque se ela cobrava há mais de um ano, e se esses valores os empregados já estavam recebendo, a média vai ficar incorporada, ela não vai poder mais reduzir. Então, ela não vai poder mais retirar esse valor do salário dos empregados, ok? A não ser que tenha lá um acordo coletivo ou uma convenção coletiva que permita fazer a cessação da cobrança e a cessação do pagamento. Mas se não tiver, mesmo que ela deixe de cobrar a gorjeta dos clientes, ela ainda assim precisará continuar pagando, porque esse valor ele se torna como um direito adquirido. Ela não vai poder mais retirar se ele já vinha recebendo, né, há mais de um ano de trabalho, ou seja, mais de 12 meses ele já recebia a gorjeta. Então, é uma coisa interessante, né, para se pensar, para se estabelecer, porque é um direito, embora não tão divulgado, né, como os demais, mas isso pode gerar, sim, reclamações trabalhistas, isso pode gerar problemas judiciais, ok?
Vamos então fazer mais uma pausa para você tomar mais uma aguinha, descansar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco, onde nós vamos falar depois sobre o 13º e sobre férias, ok? Já encontro com você já já.